Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, eu sou professor de Direito Administrativo. E este programa é uma parceria entre a Rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós temos o tema do dia, que hoje vamos tratar dos detalhes relevantes sobre as licitações públicas. Então você, que tem algum interesse em direito, e melhor dizendo, tem algum interesse de saber um pouco mais sobre as contratações públicas, então este programa vai ser muito importante para você. E você, que precisa fazer o concurso público, que precisa passar no exame da OAB, então, este programa é essencial ou fundamental para você, porque esse tema, licitação pública, é um tema recorrente nas provas e nos exames da OAB. No segundo bloco, nós temos o quadro Pergunte ao Professor, onde eu responderei 5 questões a respeito do tema do dia. Questões estas trazidas pelo público, questões relevantes sobre o que vamos tratar no primeiro bloco de nosso programa. E no último bloco, que eu considero o bloco mais importante do programa, nós temos o quadro X da questão, onde vamos responder 2 questões que já caíram nos exames da OAB. Questões, obviamente, relacionadas ao tema do dia. Portanto, o último bloco é a aplicação na prática daquilo que vimos conceitualmente nos 2 primeiros blocos do nosso programa. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os detalhes relevantes das licitações públicas, fique conosco no primeiro bloco do nosso programa, tema do dia. Hoje nós vamos falar dos detalhes relevantes sobre as licitações públicas. Um tema recorrente nos exames, nos concursos, como já dito, e um tema muito importante para você que tem algum interesse no direito, porque você vai saber sobre as contratações do governo, você vai saber um pouco mais sobre o procedimento que precede as contratações governamentais. Para falar sobre os detalhes importantes, é óbvio, eu vou usar sempre os exames e os concursos públicos, né, e principalmente as provas da OAB. Eu vou falar dos detalhes importantes da licitação pública, obviamente tomando por base a ideia de que você fará uma prova logo em breve, num futuro próximo, ok? Para falar sobre os detalhes importantes das licitações públicas, eu tenho que começar primeiro por um conceito de licitação pública, um conceito bem simples, um conceito básico de licitação pública. E a partir deste conceito, eu vou trabalhar as modalidades de licitação, porque acho que as modalidades de licitação realmente elas vão resumir os pontos mais relevantes sobre este procedimento importante que precede as contratações públicas. Então, anote aí. Conceito de licitação pública. Licitação pública é um procedimento administrativo. Procedimento administrativo composto por sucessivos atos, que tem por objetivo encontrar a melhor proposta. Tem por objetivo, repito, encontrar a melhor proposta, nos termos de um diploma legal, que é a lei número 8666/93. Então, passamos a destacar os pontos relevantes deste conceito. Primeiro ponto relevante: a licitação pública é um procedimento administrativo. Logo, são atos sucessivos. Todas as licitações possuem fases. E uma fase depende da outra. Por isso que chamamos de procedimento. Logo, é importante notar que para examinar a legalidade do procedimento administrativo, como um ato administrativo depende do outro, é importante que a fase anterior da licitação seja válida, verdadeira, legítima, porque só aí a próxima fase
poderá ser. Então, são atos isolados que você tem que examinar a legitimidade, a legalidade, um por um, sendo certo que se tiver no meio do procedimento um ato ilegal, ele acaba viciando todos os demais que estão logo em seguida, né, os subsequentes. Tudo bem? Procedimento administrativo, primeiro ponto de destaque. Segundo ponto de destaque, a licitação tem por objetivo encontrar a melhor proposta. E aqui já surge uma pergunta. O que seria a melhor proposta? Você sabe me dizer? Melhor proposta seria aquela de valor mais baixo? Esta afirmação é verdadeira? Não, essa afirmação não é verdadeira. Melhor proposta não é a de valor mais baixo necessariamente. Pode ser, mas só pode ser dependendo da modalidade de licitação e dependendo do tipo de licitação. Então, toma cuidado com essa afirmação. Melhor proposta é aquela que reúne duas condições importantíssimas. Primeira condição, objeto de qualidade. A administração pública não pode comprar produto ruim, produto sem qualidade. Então, objeto de qualidade nos termos descritos pelo edital. Objeto de qualidade, primeira condição. Segunda condição, melhor preço. O melhor preço é aquele que se encontra de acordo com a modalidade de licitação e com o tipo de licitação. De acordo com a modalidade e de acordo com o tipo de licitação. Vou dar um exemplo para você entender. Todo mundo sabe do leilão, todo mundo já ouviu falar no leilão. E a administração realiza leilão para vender bens. Quando a administração quer vender um bem, eu pergunto para você, ela quer que você pague pelo bem o valor mais baixo ou o valor mais alto? Olha a pergunta que eu estou falando. Quando a administração está vendendo um bem, ela quer que você oferte a ela um valor baixo de proposta ou um valor alto de proposta? A resposta é óbvia, um valor alto, porque ela está vendendo, ela quer o maior dinheiro possível pelo bem. Pronto. Então, aquela proposta de valor mais baixo não se aplica ao leilão, ok? Não seria a melhor proposta numa modalidade do tipo leilão. Então, só para você entender. E o último ponto relevante seria a Lei 8666. O professor, por que a Lei 8666/93 é relevante aqui para a gente? Ora, porque é uma norma de direito público. Porque é uma norma que não se aplica às relações privadas. Esta é uma norma que se aplica às relações públicas, às relações estatais, às relações realizadas pelo poder público. Se é uma norma que se aplica às relações do Estado, nós vamos ter que saber quem são as pessoas que pertencem ao Estado, que representam o Estado nas relações. Essas pessoas que representam o Estado nas relações jurídicas, elas se agrupam num conceito chamado administração pública. As pessoas que representam o Estado se agrupam num conceito chamado administração pública. E este conceito se divide em dois: administração direta e administração indireta. Quem compõe, professor? Quem compõe a chamada administração direta? A administração direta é composta pelos entes políticos federados. Em outras palavras, a administração direta é composta pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E estes representam o Estado. Estes representam o Estado, essas pessoas representam o Estado em suas relações jurídicas. Se ela representa o Estado, portanto, a Lei 8666